Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Severo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Whey Protein, né? Que todo mundo aí tem certas dúvidas, não sabe como utilizá-lo ou como deve estar tomando e quais os momentos que você deve estar utilizando, tá bom? Eu tenho 4 classificações aqui de Whey Protein, 4 categorias diferentes e, na verdade, vai ter uma quinta, só que essa quinta basicamente ela vai ser um complemento do que eu já irei falar para vocês, como é que vai ser, tá? Vamos lá. Para começar, eu tenho esse aqui, o Whey Protein que todo mundo já conhece, 100%, que é o da linha probiótica. Uma das coisas que as pessoas têm, assim, que às vezes não entende, é que a pessoa pensa que o Whey 100%, ele é 100% puro. Aí eu pergunto, o que é pureza? O teor de pureza do Whey Protein, basicamente, ele remete à porcentagem. Por exemplo, a porcentagem de um whey concentrado equivale a 80%, que é o que a gente vê na linha da Growth, né? E que todo mundo ainda até acha que não é o whey 100%, né? O 100% é o quê? É 100% de proteína do soro do leite. Porém, existe uma porcentagem, como eu falei, da questão de proteína. Esse aqui, por exemplo, ele vai remeter a 80% de proteína. Ou seja, os outros 20% do que vem nele são carboidratos. Mas, o que é mais alto de porcentagem? É proteína ou carboidrato? É claro que é proteína, tá bom? Nesse caso aqui, o whey concentrado ele vai conter a lactose, que é o açúcar do leite, que ele vai deixar o processo digestivo do seu corpo mais lento para absorver a proteína. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida. E agora, essa questão vai por uma seguinte forma. Vamos supor que você não tem intolerância à lactose. Ah, eu posso estar tomando whey protein concentrado, mesmo não tendo intolerância à lactose? Você pode muito bem aproveitar e estar tomando ele tranquilamente, tá bom? Por quê? É uma matéria-prima menos refinada, ou seja, ela tem uma produtividade mais barata, e é claro, ele tem um bom custo-benefício, tá? Então a média desse whey aqui ele vai sair na faixa de uns 140, 130, né? Então tem essas diferenças aí que você pode achar no mercado, principalmente em umas lojas ou loja digital. Agora vamos para a segunda classificação. Vamos colocar aqui whey isolado, tá? O whey isolado geralmente ele vai ter uma taxa de 95% de proteína. Ou seja, se é 95% de proteína, então basicamente ele vai ter 5% de carboidrato. Esse 5% de carboidrato, então ele vai ter muito menos carboidrato do que o concentrado. O concentrado, por aqui, uma coisa que eu não falei para vocês, ele é o seguinte: a faixa etária da proteína dele é de 20 a 21 gramas, dependendo da marca, e vai ter de 5, né, a 4 gramas, até mesmo 6 gramas, dependendo da dosagem, tá? Isso é uma coisa importante, que dosador, geralmente, de um whey, que é um scoop que a gente chama, né, que é basicamente uma colherzinha que vem dentro dele aqui para você ingerir o pó na água, para você diluir e tomar, ele varia entre 30 gramas para um dosador, 15 gramas para duas doses, que equivale a 30. Aí tem duas doses que equivale a 35 gramas, ou duas doses dividida por, que é 20 gramas, que dá 40 gramas. Isso depende muito do tipo de whey que você vai tomar, tá? Bom, vamos lá. O whey isolado ele é o seguinte, ele tem mais proteína, como a gente sabe, ele vai ter menos carboidrato. É claro que ele vai conter lactose, tá? Que é como eu falei, o açúcar do leite. Porém, ele vai ter a lactose totalmente quebrada. Então ele vai facilitar no processo digestivo e a facilitação de absorção de proteína. Então, para quem tem intolerância à lactose, eu já falo, o whey recomendado seria esse. Ah, mas se eu tenho intolerância à lactose, posso tomar um concentrado? Não. Porque primeiro você vai sentir um certo desconforto no seu estômago, vai sentir uma estufação, às vezes uma náusea, ou também um pouquinho, às vezes tem casos de pessoas que têm diarreia, entendeu? Então, já o whey isolado, esse aqui, por exemplo, da linha Vitafor, ele já vai facilitar esse processo digestivo para você, caso a intolerância à lactose não for tão forte, tá? Que aí já vai para outro aspecto. Nesse caso aqui, ele é 2 dosadores, né, num scoop de 15 gramas, que equivale a 30, colocando 2. E aí, no caso, dependendo da saborização, por exemplo, esse aqui ele é neutro. O que é sabor neutro? Basicamente é só o soro do leite. Tem pessoas que não estão acostumadas a tomar o whey com sabor. E o whey sem sabor, você pode fazer o que quiser. Você pode manipular, você pode colocar desde uma fruta, né, desde cítrica, doce. Aí você pode misturar da forma que você quiser ou tomar ele puro, do jeito que você gosta. Esse aqui, por exemplo, como ele não tem basicamente nenhuma saborização, né,
ele vai ter basicamente 0,7 de carboidrato, ou seja, basicamente não tem nada de carboidrato. Então, o processo digestivo dele vai facilitar ainda mais. Porém, em questão de proteína, ele vai conter 27 gramas. Alguns vão ter a classificação entre 24 a 25 gramas de proteína, tá? Nesse aspecto aqui, a Vitafora é o seguinte, a gente chama de classificação de quê? Linha clínica. Por que linha clínica? Existem 3 pessoas que vão estar utilizando esse tipo de proteína. Primeiro, aqueles que querem facilitação de proteína, né? Segundo, um público mais velho, geralmente o público mais idoso que a Vitafor ela acaba trazendo, né, para estar remetendo essa marca. Terceiro, geralmente o pessoal de alta performance, atletas de alto nível, de alto desempenho, fisiculturismo, ciclismo, basquete, futebol, entre outras modalidades. Por quê? Quanto maior for o processo em ser rápido de absorção, mais fácil você vai conseguir absorver a proteína e mais fácil de recuperação muscular você vai ter, tá? Então, essa é uma das classificações que é indicada para quem quer tomar whey isolado, tá? É claro que o custo dele vai ser um pouquinho mais alto devido ao refinamento que ele vai ter, por ter menos proteína, às vezes não ter, por ter mais proteína e às vezes não ter carboidrato ou quase já não ter mais carboidrato, igual no caso aqui que é o soro do leite. Esse já vai ser uma indicação boa. Agora, por exemplo, a gente tem 2 classificações aqui, ó. Temos 2 wheys que eu já vou falar para vocês. Esse whey aqui, por exemplo, é o Carnivore da linha Darkness da Integral Médica. Essa proteína aqui, basicamente, ela não é uma proteína do soro do leite. Ela é uma proteína totalmente bovina, ou seja, é proteína animal. Ou seja, ela não é nada, não é extraída do soro do leite. Ele basicamente é uma proteína da carne. Porém, esse aqui já é uma classificação para um público que realmente tem uma intolerância muito forte à lactose, tá? Se a pessoa tem uma intolerância muito forte à lactose e ela não consegue tomar o isolado, ela parte para esse whey aqui, que é o whey de proteína bovina, ou seja, ele não tem nada de soro do leite, tá bom? A diferença aqui também é que é o seguinte, a proteína bovina, o que, que acontece? Ela é uma proteína, por ser um pouco mais barata no mercado, ela vai ter menos nutriente comparado a uma linha do soro do leite, que seria esse aqui, o isolado, né? E a linha concentrada, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. O que, que acontece? Essa proteína aqui, geralmente, como eu falei, a pessoa ela tem uma intolerância muito forte à lactose, então mesmo assim ela precisa ingerir proteína. E basicamente ele vai facilitar nesse processo. Porém, dependendo da marca, essa aqui da linha Darkness, por exemplo, ele vai ter 1,7 de carboidrato e 30 gramas de proteína. Só que essas 30 gramas de proteína que ele vai oferecer aqui, a porção dele é de 35 gramas de 2 dosadores. Não que 35 gramas seja 2 dosadores, tá? Mas é o que vai formar as 35 gramas para as 2 doses. E ele vai ter um tempo de vida um pouco menos longa, vamos dizer assim, né? Ele vai ter 26 doses que ele vai durar. Esse lance das 26 doses eu vou explicar um pouquinho mais para você mais para frente. Então, assim, o Carnivore, ele tem um bom sabor? Depende. Tem pessoas que gostam e tem outras que não gostam. E também depende muito da marca. Eu vejo muita gente comprar aqui na loja onde eu trabalho e eles preferem mais o Carnivore porque ele contém um sabor e ele não só tem um sabor, mas ele dá aquela aderência de você saciar o teu organismo, tá? Então, esse aqui, se você tem uma intolerância muito forte à lactose, coisas do soro do leite, já vai ser indicativo para você dessa proteína aqui. Apesar de, como eu falei, ela não ter tanto nutriente comparado a uma proteína do soro do leite. Porque, como eu falei, para chegar a 30 gramas de proteína, ele tem que ter uma porção muito maior para tentar chegar perto ao que o soro do leite oferece de nutriente, ok? Beleza. Agora vamos para essa aqui, uma indicação bem bacana, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é uma proteína vegana, tá? Tá, mas Severo, qual que é a proteína vegana? O que, que ela é feita? Bom, aqui na proteína vegana, ela é o seguinte, ela tem os ingredientes aqui, só que basicamente o que, que acontece? A proteína vegana ela é bem diferenciada. A proteína dele é proteína de ervilha, né, com proteínas de amêndoas e polpa de banana, e aí fora que ele vai ter um blend de vitaminas. Especificamente, esse aqui é o da linha Essential, que também é considerada como uma linha clínica, tá? Ou seja, para um público mais velho, um pessoal que quer uma coisa mais também saudável, com mais rendimento. E a proteína vegana, basicamente, ela se resume a isso. Proteínas de ervilha, com carboidratos, às vezes, de arroz, carboidrato de girassol, que, por exemplo, a linha Nutrify com a linha vegana que eles oferecem, a qual não tenho aqui disponível no momento, que acabou. Mas essa proteína aqui, basicamente, ela é uma das proteínas que realmente é para um público que já tem um estilo de vida mais vegano,
né, não come nada de derivação animal, né, tem um outro estilo de vida, ou até mesmo por uma necessidade fisiológica, tá? E biológica também, porque às vezes a pessoa, vamos supor, ela já nasce tendo essas intolerâncias à proteína animal. Então, para suprir uma necessidade de proteína, ela precisa estar utilizando uma linha vegana. Outra classificação que eu posso colocar também para pessoas que podem utilizar duas categorias de proteína, tanto vegana quanto proteína bovina, são pessoas que são diabéticas, tá? Pessoas geralmente diabéticas têm uma taxa de insulina muito alta. E o whey protein, às vezes, algum deles vem com açúcar ou sucralose. Alguns vêm contém stevia, mas a quantidade de carboidrato é o que você deveria estar se preocupando. Porque, para um diabético, o que mais é preocupante? É o nível de glicose no sangue, é o nível de carboidrato, se aquilo não vai conter malto, que vai subir o pico de insulina. Nesse caso, a linha vegana seria a mais recomendada para quem realmente é diabético. E a linha bovina também, porque tem menos carbo, mais proteína. Porém, tem que ver também qual tipo de marca você vai estar comprando também, tá bom? Então, essas são as classificações que eu estou colocando para vocês de proteínas que temos aqui. Temos uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês, que seria a quinta. Vou mostrar para vocês agora, peraí. Pronto, voltei. Vamos lá, gente. É o seguinte, olha só, temos dois tipos de wheys aqui, a linha 3W. O que seria a linha 3W? 3W, para quem não sabe, é uma classificação que eu digo que ele é o meio do concentrado para o isolado, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem dois exemplos aqui de whey 3W. A linha Fresh Whey, da Dux, né? Dux, no caso. E o Top Whey 3W da linha Max Titanium, tá? O que acontece? Essa linha ela vai compor três tipos de proteínas: concentrado, isolado e hidrolisado, tá? O que vai acontecer? Basicamente, dependendo da marca, algumas vão ter uma quantidade de carboidratos, digamos assim, consideravelmente um pouco acima do que é oferecido no concentrado. Outras um pouco mais abaixo, que é especificamente que é equivalente ao concentrado. E vai ter um pouco mais de proteína comparado ao isolado, ou vai estar na mesma classificação de proteína que o isolado oferece também. Nesse caso aqui, basicamente ele é vendido por duas formas. Primeiro, por ser uma linha intermediária, que vai ter uma quantidade de proteína maior, tá? Segundo, saborização, tá? A questão de saborização é que hoje em dia, se você pega uma linha 3W, ele é mais vendido comercialmente para ser mais gourmet, ou seja, mais palatável, mais saboreável. Tem uns wheys, por exemplo, da linha Adaptogin, a Dux, por exemplo, também, que é uma excelente marca, a linha Top Whey mais sabor, da Max Titanium, vai ter também outra linha da Best Whey, da Athletica Nutrition. Então, assim, são marcas que eles colocam para o quê? Que vai ser mais algo palatável para aquele público que já está cansado de ficar tomando aquele whey que às vezes é muito mais ralinho, né, muito mais aguado ou até muito mais doce. Então ele dá essa equilibrada entre ter consistência e sabor, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, o 3W dele tem umas diferenças, assim, digamos, peculiares, mas que faz com que às vezes as pessoas querem ter uma boa marca e utilizar da melhor qualidade. Ou às vezes quer ter mais proteína para ter mais performance, tá bom? Então vamos começar pelo Fresh Whey. O Fresh Whey, para quem não sabe, é a linha da Dux, como eu acabei de falar. Essa linha aqui, ela já muda a tradição de sabor. Por quê? Por mais que seja um 3W, o que acontece? Ele não vai trazer os sabores tradicionais. Chocolate, morango, baunilha, cookies and cream, né, neutro. Ele parte mais para o quê? Para uma coisa mais suavizada. Ou seja, uma coisa que envolve mais frutas. Por exemplo, a classificação que a gente tem dele aqui é de vitaminas de frutas, abacaxi com coco, pistache, chocolate com avelã, né? Tem de açaí. Mas a diferença dele também, nessa classificação do 3W da Dux, ele fornece uma coisa muito diferenciada, que é o seguinte, ele vai ter 20 gramas de proteína para 30 doses. Isso é uma coisa que eu vou entrar mais à frente para você sobre essa dosagem do 3W. Esse aqui, no caso, uma das coisas que é diferenciada nele é que ele vai conter stevia. Stevia basicamente é um adoçante que não tem nenhum tipo de caloria. O seu corpo começar a absorver de uma forma mais lenta. Para quem tem uma certa intolerância à sucralose, ele já vai funcionar por essa indicação. Apesar que ele parece muito com uma linha concentrada do que um 3W. E por quê? Só pelo fato de ele ter 20 gramas de proteína e 6 gramas de carboidrato, ou até 5 gramas para uma dose, ele basicamente eu coloco como a linha mais neutra e mais natural que tem dos wheys 3W, tá? E eu vou dizer o porquê. Então, geralmente, essa linha aqui, ela tem um custo um pouco mais alto. Por quê? Ele tem esse refinamento. Fora que a extração
de sabor deles é extraído diretamente do pistache, da fruta, né? Ou até mesmo do avelã, do cacau e por aí vai, né? Enfim, gente, continuando, vamos lá. O que acontece? Vamos lá, vamos para a segunda parte. Aqui, ó. Temos aqui esse Top Whey 3W da linha da Max Titanium. Lembrando que a Max Titanium ela tem 3 tipos de Whey 3W. Mais sabor, mais natural e o mais performance, tá? Como vamos classificar esse aqui? Esse aqui é o mais natural. Por que o mais natural? Ele é um 3W que ele vai conter estévia. Só que ele vai ter 2 tipos de sabores. Cacau, né? E do sabor café com leite, que é isso que eu estou mostrando para vocês. Esse 3W aqui, o diferencial dele é o que? Ele vai conter estévia, vai ser algo mais natural. Se é algo mais natural, então ele é mais fácil de absorver. Porém, o que vai mudar nele é o seguinte, a linha 3W, geralmente, para conter sabor, para conter a questão de você conseguir ter uma boa, como posso dizer, uma boa digestão também, é que aqui, na tabela dele, de forma nutricional, o dosador dele é de 40 gramas. Se o dosador dele é de 40 gramas, que é um scoop de 2 doses, que equivale a 20 gramas, então ele vai durar um pouco menos. Geralmente, em vez de ser 30 doses, ele vai durar 23 doses, tá, gente? Algumas marcas, por exemplo, a Adaptogen, ele vai ser 35 gramas o scoop dele. Então ele vai durar cerca de 26 doses, ou seja, 3 doses a mais, tá? Então, nesse caso aqui, ele já é mais indicado para o pessoal, como eu falei, que quer tomar uma coisa com stevia, mais natural, ficar mais tranquila, né? E assim, é uma marca que realmente tem um bom investimento. Outra coisa, por que o mais sabor? Geralmente ele é mais palatável também, por ele conter sucralose, ali no Top Whey 3W. O mais performance, ele vai ter mais proteína. Por exemplo, aqui ele vai ter 26 gramas de proteína, assim como vai ter 24 a 25 gramas de proteína da linha mais sabor. Mas a linha Top Whey 3W mais performance, ele vai ter 30 a 31 gramas de proteína, mas geralmente a quantidade de carboidrato dele vai ser entre 8 a 9, para durar 23 doses no scoop de 40 gramas, tá? Então ele vai durar bem menos. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas para quem procura performance para ter mais proteína, já vai ser a classificação. Agora vamos lá. A pergunta que não quer calar. Como faço para tomar o whey protein? Bom, é muito simples, gente. Vamos lá, vou dizer para vocês. O whey protein, ele é uma proteína que ele é um complemento alimentar. Então vamos dizer que você é uma pessoa que basicamente não consegue fazer uma refeição à tarde, um café da tarde, uma janta. O que você pode estar utilizando? Whey protein. Porque assim, uma das coisas que eu sempre apoio, sempre falo para vocês, nunca substitua café da manhã e almoço em whey protein. A menos que seja um caso de extrema urgência, tá bom? Caso ao contrário, não precisa substituir. Você pode utilizar ele 2 vezes no dia? Pode, tem gente que utiliza 3. Vamos supor, ela faz a janta dela, tipo assim, vai ser whey protein, ou o café da tarde vai ser whey protein, vai treinar, chega em casa, pô, não consigo comer, não quero nada pesado. Posso tomar mais um whey protein antes de dormir? Pode também. Porém, ele vai durar muito menos, tá? Vai durar muito menos. Geralmente um whey que dura 30 doses, se for tomar de domingo a domingo, ele vai durar cerca de 15 doses, tá? Então só vai ser pela metade. Nesse caso também, uma coisa que as pessoas têm em mente, eu devo tomar todos os dias whey protein? Não, não é todos os dias em si. Geralmente eu sempre falo para as pessoas que se você tem um horário de trabalho muito corrido, que é de segunda a sexta, aí você pode utilizar o whey protein de segunda a sexta. Se você folga sábado e domingo, não há necessidade de você tomar o whey protein. Você pode complementar com um alimento normal, arroz, feijão, frango, macarrão e por aí vai, como é que tá na sua dieta. É isso que vocês têm que entender. O whey se toma dessa forma. Você tem que pensar, pô, eu não vou conseguir me alimentar no próximo horário. Então eu vou ter que tomar o whey para bater as proteínas ali, conseguir estocar realmente alimento para o meu corpo, para eu não afetar minha massa muscular e ser um complemento alimentar para mim. É assim que as pessoas deveriam estar tomando whey protein. Só que o que eu vejo? É aquele mito que eu acreditei há muitos anos atrás. É obrigação tomar whey protein depois você termina de treinar. Cara, não precisa disso. Se você é uma pessoa que, vamos supor, mora perto de uma academia, você toma o seu café da manhã, você treina, você volta para casa, não há o porquê você tomar whey protein. Você pode tomar um segundo café da manhã como reforço,
guardar a sua proteína numa shakeira, levar para o seu trabalho e fazer como um complemento alimentar. Você entendeu como é que funciona a forma de você tomar o whey protein? Às vezes você consegue se alimentar de 3 em 3 horas, em refeição sólida, como eu falei, arroz, feijão e frango, e você pode tomar whey à noite antes de dormir. Por quê? Você não quer deixar seu corpo mais pesado, você não quer ter uma alimentação muito pesada, e por aí vai, tá tudo bem. É assim que funciona. Então, gente, é aquilo que eu falo. Tomar whey protein não é algo difícil. Saber o que é whey protein, muito menos. Mas é que as pessoas hoje em dia elas não têm a informação certa. Eu sei porque eu também já fui muito leigo nesses assuntos. Depois, quando você começa a trabalhar numa loja de suplementação, você começa a entender o conceito. Você começa a entender como funciona a situação. E é o que eu vejo diariamente atendendo os clientes aqui, tá? Então, assim, já que você tirou todas as dúvidas aqui, que possivelmente você deve ter entendido, eu espero que você saiba utilizar o Whey Protein. O próximo vídeo que eu irei falar para vocês, geralmente vai ser com outras suplementações, tá bom? Possivelmente vai ser uma continuação desse vídeo aqui, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham esclarecido as suas dúvidas sobre o Whey Protein, como está utilizando. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo, comentar e também clicar em joinha, se inscrever no canal e me seguir aí nas redes sociais, beleza? Desculpa pela demora aí, ainda vai rolar o vídeo das 4 semanas sem estagnar no treinamento. É que tem muitas coisas que eu tô fazendo por cima, mas que eu vou trazer para vocês, ok? Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo. Fui, meus jovens, falou!